News. Quinto, olha os filhos do Lula tomando no cu mais uma vez. Faz o L, seu arrombado. Agora você tem o Globo, você tem a Folha, você tem o Labic, todo mundo me confirmando que o MBL se meteu naquela podridão de fake news. Mas o Arthur é que está certo. Mas a pergunta Novamente, é simples. me permita concluir, rapaz. Nossa, cara, calma lá, velho. Se fuder! Provado que Lula foi preso injustamente. Os brasileiros não são tolos e estão vacinados contra o modelo lulopetista de confundir para dividir. Está provado que Lula foi preso injustamente. De iludir para reinar. Que Lula foi preso injustamente. Depois de ter quebrado o Brasil. Lula! Lula diz que quer voltar ao poder. Lula! Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Que Lula foi preso injustamente. Será que os petistas merecem uma nova oportunidade? Lula! É Lula, é Lula! É Lula, desgraçado, tá se fudendo, é Lula! Fiquem certos de uma coisa, nós os derrotaremos nas urnas! Que Lula foi preso injustamente. Lula será condenado nas urnas pela maior recessão da nossa história. Que Lula foi preso injustamente. As urnas os condenarão pelos 15 milhões de empregos perdidos, pelas milhares de empresas fechadas, pelos sonhos desfeitos, pelos negócios falidos, por ter sucateado a nossa saúde, atentado contra a saúde dos brasileiros. As urnas os condenarão pelo desgoverno, pela destruição da Petrobras, por obras inacabadas e abandonadas, por jogar brasileiros contra brasileiros. Provado que Lula foi preso injustamente. A cada dia que passa, o governo Lula fica muito mais exposto. As contradições, elas estão aí escancaradas para quem quiser ver. O governo tenta aplicar uma censura coletiva, tentando passar para frente projetos de lei cuja roupagem apenas muda. Eles apenas trocam ali um boné, uma saia, uma bota, mas tentam passar para frente o mesmo projeto de censura no intuito de lutar contra as fake news? Claro que não. No intuito apenas de calar os seus opositores e até mesmo aqueles que são da esquerda que estão denunciando. Obviamente, aqueles que não estão lucrando com esse projeto de ditadura comunista disfarçado de democracia. Porque o governo encerrou negociações com professores que estão em greve. Num e-mail enviado para os sindicatos que representam os profissionais, o Ministério da Gestão disse que chegou à última proposta possível de aumento para eles. Faz o L, seu arrombado! Esse pessoal aqui que você vai ver agora fizeram um L, tá? É gente de sindicato. Greve continua! Lula, a culpa é sua! A greve continua! Lula, a culpa é sua! A greve continua! Lula, a culpa é sua! E essa mesma turma aí que fez o L, acreditando que a sua vida ia melhorar, que estavam lutando pela democracia do país, agora estão vendo o total descaso do governo. É mais uma prova de como o socialismo, o lulopetismo, usa apenas a dor das pessoas, a causa das minorias para alcançar o seu projeto de poder. E quando já estão onde querem estar, ou no nível que não precisam mais de determinado grupo, essas pessoas são descartadas como absorvente usado. O que deve acirrar, segundo as categorias, ainda mais a mobilização, que já atinge Colombo cerca de 58 entidades de ensino superior, isso em todo o país. Perceba que essa briga aí do governo federal com os professores, cuja grande maioria, mais de 90%, principalmente de universidades, fizeram o L com força, é algo que vai perdurar por muito tempo, porque se o governo federal acha que essas pessoas que perderam a amizade, que bateram de frente, que fingiram não ver tudo aquilo que o Geraldo Alckmin já falou aí, como nós ouvimos, que fingiram acreditar que a Globo agora é santinha porque ele está se comportando como uma TV estatal, essas pessoas, elas não vão querer levar uma rasteira como essa. Essas pessoas, elas vão atrás daquilo que o governo prometeu. E os professores são apenas uma pequena parcela daqueles grupos que Lula prometeu mundos e fundos.
logo logo, a imprensa pode já começar a cobrar do governo aquilo que ele prometeu. Por isso, o desespero de passar aí a PL da censura, que agora ganha uma roupagem chamada PL da Globo. Professores, servidores e também técnicos das universidades federais estão parados. Não totalmente, as universidades ainda funcionam de forma precária, mas boa parte dos professores, principalmente, e dos técnicos estão parados totalmente. A avaliação que se faz é de que a categoria não vai aceitar esse tipo de ultimato do Ministério da Gestão. E a esquerda lulista, como eu mostrei para vocês no anterior, se demonstra bastante nervosa. E quando eu digo a esquerda lulista, são aqueles que, de uma forma ou de outra, acabam lucrando por defender Lula, que colocaram muita coisa em risco, que apostaram as suas fichas altas, né, as suas reputações, para que o governo Lula voltasse ao poder. Porque o problema, afinal de contas, era o Bozo. Tirando o Bozo do poder, tudo ia ficar maravilhosamente bem. Mas o Bolsonaro não é mais o presidente. Já faz 2 anos. A economia chegou a um nível pior do que o da Covid-19. Chegou a um patamar atual bem similar com a pandemia. Faz o L, desgraçado! O preço da cesta básica subiu em 14 capitais brasileiras no mês de fevereiro. Os filhos do Lula se fuderam, hein? E quando os ministros do Lula são cobrados por alguma coisa, como foi o caso do Haddad e o nosso querido amigo Pimenta, também conhecido como Montanha, eles ficam nervosos. Primeiro, o Exército mandou 1.000 pessoas para o Rio Grande do Sul. O Exército tem 380 mil efetivos. Nós poderíamos ter hoje 5 mil, 10 mil pessoas do Exército salvando as pessoas. Eu não vou responder. Mas não é somente eles que estão ficando nervosos, não. Jornalistas, influenciadores, que fizeram campanha aí para o governo Lula, que disseram que tudo ia melhorar somente com a saída de Jair Bolsonaro, e eles estão ficando nervosos, estão perdendo a cabeça, como você vai ver aqui nesse trechinho do debate que ocorreu lá no Inteligência Limitada entre o jornalista do Meteoro e Arthur Duval. Dá um abraço, só que me dá uma satisfação do cacete. Isso é uma coisa que você nunca vai sentir. Sabe por quê? Você pra vir aqui, cara, você tá tão tenso, tá todo tremendo aí, todo sério, vou fazer perguntas, vocês se consideram fascista e não sei o que lá, que pra você vir aqui, você fez um vídeo, um último vídeo, vou até pegar aqui o que ele falou. Ele basicamente diz o seguinte, não, porque o MBL, o Arthur do Mamãe Falei, ele tem um público, né, que é fandom, e eu tenho um público que é mais crítico. Portanto, eu vou pedir compreensão pra vocês que eu vou lá debater com o Arthur. Você tá tão escravo da sua patrulha, cara, que você tem que pedir permissão pra sua patrulha pra você vir aqui. Não faça assim, não faça eu te desrespeitei, cara, em algum momento, você vai cara? ganhar Desculpa, alguma eu não... coisa remedando alguém? Meu Deus, cara, como essas pessoas, elas são sensíveis? Como essas pessoas, elas são... Eu não vou falar frescura, porque eu acho que nenhuma espécie de sentimento é frescura. Mas o fato desse sentimento existir já é algo assim que me deixa muito impressionado. Por que que uma pessoa fica extremamente incomodada porque a outra está imitando ou a outra está usando objeto de linguagem que todo mundo faz? Todo mundo faz. Quando você vai imitar alguém falando, principalmente durante um debate, ou que você não concorda com alguma coisa que tá falando, é normal você fazer essas vozinhas. E o jornalista do Meteoro ficou incomodado e disse que o Arthur estava sendo imaturo. Eu até concordo que o Arthur Duval é imaturo pra caramba, velho. Pra idade que ele tem, eu acho ele muito imaturo. Mas... não sei, eu acho que pelo ambiente de internet, por ser um debate tão esperado, por ser jogo político, uma série de outras coisas, poxa, o cara do Meteoro Brasil se incomodar com esse tipo de imaturidade do Arthur demonstrou muito mais imaturidade e falta de equilíbrio emocional. Eu não tô te xingando nem nada. Por gentileza, baixa o tom. Você ensaiou essa cena, cara? Agora vem você usou no lugar errado, cara. Você usou no lugar errado. Me ouça. Responda a minha pergunta. Vamos lá. Me ouça. Vai lá. Léo, é verdade que você tem um público muito fiel a você. E você deveria lidar com esse público com mais responsabilidade, Arthur. 30 mil pessoas! O que eu acho incrível é a estratégia que a esquerda tem, né? Quando ela é colocada contra a parede, vocês viram isso do debate do Kim com o Haddad, né? Lança-se uma pergunta, eles fazem 1001 voltas, mas não respondem a pergunta quando não é conveniente para eles, quando sabem que não vão conseguir responder de maneira satisfatória. Aí eles jogam a questão pro lado ali do inimigo, né? Do adversário, melhor dizendo, porque ali eles vão tentar falar somente para as bases. Ó, é o Arthur Duval que tá falando, é o cara dos áudios, é um bolsominion, é
não sei o que lá que é de direita, né? Não merece ser ouvido. Aí ele vai, faz uma manobra ali argumentativa e tal, e fica parecendo que ele venceu o debate. Ele só venceu o debate na mente daqueles que têm a mente lavada pela esquerda do Brasil. Acho uma publicação do MBL antes do dia 16 de 3 de 2018, às 21h05. Eu duvido você achar. Vai lá, desafio tá feito. Se você fizer, eu vou embora que eu perdi o debate. Vai lá. Vocês viram? Pode baixar o tom, por gentileza, a forma que ele falou. Eu, no lugar dele ali, se eu achar que alguém tá aumentando o tom, eu falo de boa, não vou brigar. Se a pessoa continuar falando nesse tom, eu vou falar, olha, me desculpe, eu não consigo debater assim, tô me retirando. Você é um ser muito engraçado. Ele se mete em confusão com o Boca Aberta, com o Gil Diniz, com o sindicalista, com o aluno da escola, entendeu? E tá todo mundo errado. Ele é que tá certo. Ele é que tá certo. Agora você tem o Globo, você tem a Folha, você tem o Labic, todo mundo me confirmando que o MBL se meteu naquela podridão de fake news. Mas o Arthur é que tá certo. Mas a pergunta novamente, é simples. Me permita concluir, rapaz. Nossa, cara. Calma lá, velho. Rapaz, vocês viram? Bem parecido com o Pimenta quando ele foi jogado contra a parede acerca do número de militares que estão lá no RS, e bem parecido com o Fernando Haddad quando foi colocado contra a parede pelo Kim Kataguiri. Merece replay? Mesmo se não merecesse, eu ia botar. Mas o Arthur é que tá certo. Mas a pergunta é simples. Me permita concluir, rapaz. Nossa, cara. Calma lá, velho. Os dois se acalmem, calma. Parece Vamos meu lá, professor de história, mano. Vamos lá, vai lá. Calma, vamos lá. Se você tivesse ouvido melhor seu professor de história, você seria uma pessoa diferente, Arthur. Ô, lacrou, essa aí ficou boa pro corte, hein? Vai lá. Vamos lá. Não pro seu, né? Pois é, você vai fazer um corte bem legal, vai ganhar fios em cima dessa só lacradinha. Mas vai lá, cara, responde o meu desafio, velho. Cara, é incrível como a esquerda, ela deixa o Arthur ser o calcanhar de Aquiles dela. E aqui, eu não tô falando sobre que eu tô discordando do Arthur e tô concordando com a esquerda, de forma alguma. Entre o que o Arthur fala e o que a esquerda fala, eu tô com o Arthur, independente do que ele seja. O que ele fala faz muito mais sentido do que o que a esquerda prega. Mas vamos falar de jogo político, vamos falar de estratégia política. É incrível como a esquerda cai no jogo do Arthur, como cai nas provocações. Cara, eu não sei como é no tempo de vocês aí que são mais novos, mas no meu tempo, que provavelmente é o tempo do rapaz aí do Meteoro, quer dizer, ele deve ser um pouquinho mais velho, imagino. Mas, poxa, no meu tempo, cara, um apelido só pegava, ou qualquer tipo de provocação só funcionava se você caísse na provocação. Aí o cara, ele fica putinho, você vê o Arthur, cara, ele começa a rir, rapaz, cinicamente ele começa a rir, falando, funcionou, tá vendo? Gente, é incrível, velho, como essas pessoas, elas não possuem equilíbrio emocional nenhum, e são essas pessoas que querem dizer o que é correto pro Brasil, pessoas que não conseguem responder uma pergunta simples, que não sabem admitir quando estão erradas, que não sabem admitir quando de fato não sabem o que fazer, como é o caso do Pimenta e do Haddad, aí dão chilique, dão piti. Isso é prática da esquerda, não deixar o opositor falar, principalmente quando ele tiver razão. E, em último caso, puxa da manga aquela cartada, você está me desrespeitando, você é imaturo, você é de direita, você é fascista, você é isso, você é aquilo. Puxa vida, cara, muita imaturidade, velho. Ó, o dia é 16 do 3 às 21 horas. É normal que pessoas como você apontem nos outros os seus próprios vícios. Essa é a sua prática. Tá aí, ele falou uma coisa que eu concordo, mas eu não vejo isso no Arthur. Quem me acompanha sabe que eu tenho diversas críticas contra o Arthur. Deixa eu deixar claro aqui pra quem tá chegando agora no canal. Eu não sei quem é o Arthur pessoalmente, eu não posso falar dele como pessoa, mas eu não gosto da figura pública do Arthur, apesar de acompanhar. Acompanho. Por quê? Porque o Arthur, você gostando dele ou não, é um dos principais nomes políticos da atualidade, assim como tantos outros. Então eu acompanho todo mundo. Até o Meteoro Brasil, de vez em quando eu vou lá dar uma conferida, vejo o que tá, quando é um assunto interessante, mesmo que eu no Discord, eu vou lá dar uma olhada, ouço um vídeo lá deles e tal. Mas isso que ele tá acusando o Arthur é uma prática comum da esquerda. Acuse-os daquilo que você faz. Diga que eles são o que você é. Ele puxou aí a cartada da fake news, a Globo confirmou, não sei quem lá, o UOL confirmou que vocês estão com fake news, sendo que o que mais tem são testemunhas, evidências, provas. A história em si mostra o tanto de fake news que o governo Lula lança, que a Globo lança. A Globo diz combater fake news usando fake news. Tá todo mundo vendo isso. Eu sinceramente, eu esperava muito mais do jornalista do Meteoro Brasil nesse debate do que do Arthur.
Pra ser bem sincero, me aparentava ser uma pessoa com equilíbrio emocional muito melhor. Não é o caso. Isso aí é um reflexo de como a esquerda está desesperada com o que está acontecendo. Eles sabem que a casa caiu pra eles, eles sabem que vão ser cobrados e que já estão sendo cobrados. Não é a minha, ok? Tá bom, cara, me fala então um dia que o MBL tenha feito uma publicação sobre isso antes da Mônica Bergamo. Eu tô munido de reportagens. Então mostra uma! Mostra uma! Por isso que tem que ter checagem de fato. Vai ficar assim, né? Não, mas o cara me dá uma... Pra você ver, o Arthur pediu ali, mostra uma. O cara não quis mostrar e falou, tem que ter checagem de fatos. Ok, mostra a reportagem, que a gente vai ver se é verdade ou não. O desespero da esquerda tá tão grande, gente, tá tão grande, tão grande, tão grande, que duas figuras icônicas da política do Rio Grande do Sul, bastante conhecidas no Brasil, que são, um é petista, outro é pessoalista, né, da esquerda caviar aqui do Brasil, né, que no caso é a Manuela Dávila e a Maria do Rosário, elas estão agora no meio da tragédia, no meio daquela situação que o Rio Grande do Sul está passando, pimentando, a palavra é essa mesmo. O Porto Alegre agora está um caos, e no meio dessa tragédia, as duas estão literalmente pimentando ou montanhando. O que é isso? Se aproveitando da tragédia para ganhar capital político. Antes de mostrar a Maria do Rosário e a Manuela Dávila, deixa eu só pincelar aqui para vocês o que está acontecendo. Uma ponte lá, provisória, que foi construída pelo Exército Brasileiro, acabou de cair por conta das chuvas. O cara lá também tem que sair. Na corda, o cara não tem uma corda. Vai levantar tudo. Vai segurar. Ô Camilo! Camilo, sobe no bote! Sobe no bote! Vamos subir todo mundo! E assim como a Manuela Dávila e a Maria do Rosário estão querendo pegar carona aí no meio da tragédia, querendo fazer politicagem no meio da tragédia, no caso da Manuela não é bem ela a princípio, mas sim são os esquerdistas, os petistas, os pessoalistas que estão tentando colocar ela como heroína da situação. Calma aí que eu já vou explicar para vocês, mas de uma forma ou de outra é politicagem. O governo federal está sofrendo várias denúncias de que estão querendo, pegar a glória da situação. Os voluntários estão fazendo e o governo federal está querendo dizer que são eles que estão fazendo, e para chegar a esse ponto, estão dificultando que as pessoas que realmente precisam de ajuda recebam essa ajuda. Olha só essa denúncia tão grave, mas tão grave, que está acontecendo em um abrigo que está repleto de crianças autistas. Presta atenção. Tu consegue vir agora aqui, na Rua Primavera, na paróquia, tá acontecendo uma coisa muito complicada, as meninas estão aqui com os laudos lá das crianças, um monte de criança aqui, autistas, tá? Estão aqui, e o que aconteceu? Veio um pessoal aqui da política querer assumir as doações que a população fez e o pessoal não aceitou, tá? As meninas que estão aqui trabalhando incansavelmente não aceitaram ter nome de político vinculado aqui à paróquia, então teve uma revolta aqui, a polícia tá aqui na frente no momento, que pediram então para todas elas sair, elas estão trabalhando desde o começo, dia e noite aqui, foi pedido para todas elas saírem pro pessoal da política assumir. Elas se recusam a sair, com razão, tá? Porque ele pediu para elas sair e deixarem todas as doações aqui para ficar no nome deles, isso não vai acontecer. Então quem puder vir pra cá, tá? Pra a gente ter alguma força do povo, porque é só o povo que tá pelo povo desde que começou tudo isso. Eu imploro, por favor, venham pra cá. Para vocês verem como tudo isso é tão sujo, tão baixo, tão sórdido. Não existe uma palavra assim no nosso dicionário para poder definir de maneira mais adequada essa situação. É um absurdo, e isso é uma prática petista de longas datas. O PT, a hegemonia do PT, sempre foi se apropriar de causas, aparentar que está à frente dessas causas, para aparentar ser uma espécie de partido humano, partido do bem. Fizeram isso com a causa racial, fizeram isso com a causa do preconceito contra homossexuais, fizeram isso com a causa das mulheres, fizeram isso com o nordestino, fizeram isso com o pobre, depois fizeram isso com os gordos, fizeram isso com todo tipo de minoria. E toda vez que eles têm alguma oportunidade de aparentar que são eles que estão resolvendo o problema, eles vão fazer. E se eles não encontrarem espaço para
conseguirem tal feito, eles vão boicotar, eles vão fazer de tudo para difamar determinada pessoa, determinada situação, determinada entidade. É um hábito muito antigo do PT. É bem parecido, né? Se encaixa perfeito com aquelas frases de Instagram que a gente olha ali com a foto do Thomas Shelby. Primeiro vão tentar manipular você. Quando verem que não conseguiram te manipular, eles vão manipular outras pessoas contra você. Eles vão começar a te difamar. Eu conheço essa prática do PT há anos. Quando eu era do movimento hip hop, do movimento negro, eu acreditava no que eu estava lutando, independente de marxismo, socialismo ou partidarismo político. E o PT, ele toda hora chegava junto de mim e ficava no meu ouvido, os membros do PT, ó. Tava repleto de petista dentro dos movimentos. Cara, você tem que se filiar, tem que sair como vereador, a gente tem que preparar você é um cara jovem, cheio de potencial, isso e aquilo. Eu falava, não, porque eu não acredito em ideologia socialista e marxista. Então o que você tá fazendo aqui? Porque eu acredito na luta contra o preconceito racial. Eu sou capitalista, mas também quero justiça social. Justiça social, pra mim, não é culpar as pessoas que são brancas. Justiça social, pra mim, não é o pobre sair da favela, ir lá e botar uma arma na cabeça do rico. Justiça social, pra mim, é emprego, é renda, é fazer essas pessoas aqui entenderem que elas têm potencial, que elas têm que elas têm capacidade, por mais difícil, por mais dificuldade que eles tenham. E eu sempre bati de frente com eles. E o que aconteceu? Como eles não conseguiam me manipular e eu era já uma liderança natural, as pessoas me viam como liderança natural, começaram a manipular outras pessoas contra mim, fizeram de tudo pra me boicotar. Até que chegou um momento que eu fiquei de saco cheio de tudo aquilo. Falei, ó, cara, vou viver minha vida, vou estudar, vou trabalhar, ó, que se lasque aí. Era um menino, né, velho? Um menino, 23 anos. Eles são hegemônicos, eles são totalitários, eles são manipuladores. E o mesmo acontece em qualquer área que eles botam a mão. Seja no jornalismo, seja na imprensa, seja nas artes, seja em qualquer luta, de qualquer causa. E o principal exemplo está agora no governo. Para ter a hegemonia e o poder totalitário na mão, eles são capazes de comprar até os mais corruptos só para manter o seu projeto de poder à frente. Porque eles acreditam que comprando todo mundo, pagando todo mundo, tendo o poder totalitário na mão, uma hora o poder deles vai ser tamanho que eles vão poder dar um pé na bunda até mesmo dos caras que eles compraram. Mas os caras que se venderam, se foram capazes de se vender em um momento de democracia, vocês acham que esses caras não vão ajoelhar e beijar o pé, lamber o chão que o PT passa no meio de uma ditadura comunista petista? Você acha? Vamos ver Maria do Rosário agora aí, pimentando ou montanhando. Eu quero saber a opinião de vocês aí, né? Qual é o melhor termo? Pimentar ou montanhar? Fala pra gente aí nos comentários. Estou na José de Alencar, aqui no Menino Deus, aqui é o Hospital Mãe de Deus, que teve alagado 3 semanas atrás e que agora volta a alagar. Vamos passar mais para o lado aqui, que o caminhão vai tentar passar. Vai tentar, né? Trabalhadores tentando resolver a situação, a gente deseja boa sorte, mas a questão para nós é a seguinte, pessoal. 3 semanas depois dos eventos graves que Porto Alegre e o Rio Grande do Sul viveram, a cidade de Porto Alegre continua assim. Isto é inadmissível. Nós temos bombas d'água novamente que não estão funcionando, porque não houve o gerenciamento e a competência adequada para colocá-las em funcionamento. Não houve na prevenção, mas agora, neste período de 3 semanas, de mais de 20 dias, e nós temos um resultado como esse, com as águas voltando para o centro da cidade, mesmo com as coisas das pessoas já colocadas nas ruas. Minha solidariedade a todos e todas e minha indignação diante do que a cidade vive. Vocês notaram a parte de minha indignação? Quem não conhece a peça, né, até convence. Vamos lá. Olha, tem 3 semanas que isso está acontecendo, que é isso e aquilo. Você vê que a Maria do Rosário está usando a mesma estratégia mentirosa do Pimenta, tentando jogar a culpa somente para o município, para o estado. Sendo que diante de uma catástrofe como essa, segundo a Constituição do nosso país, é de competência do governo federal, da União, resolver esse problema. Quando é diante de uma desastre catastrófica climática como essa. É de competência do governo federal, não dos municípios e dos estados, que também possuem obrigações acerca disso, mas a obrigação maior, quem tem que estar chefiando, quem tem que estar mandando recursos, quem tem que tomar a frente, quem tem que de fato resolver e assumir toda e qualquer responsabilidade por isso, é a União, é o governo federal, tá lá na Constituição. E o engraçado é que esse artigo da Constituição deixa lá especificado ainda enchentes. Agora, imagina, cara, imagina, se fosse Jair Bolsonaro na presidência da República.
como é que Maria do Rosário teria feito este vídeo? Obviamente que ela estaria culpando somente o governo federal, a União. Estaria mostrando o artigo da Constituição que eu estou falando aqui para vocês. Ou seja, estão usando essa desgraça para fazer politicagem pura. Só que, meu filho, em tempos de rede social, ninguém vai cair nessa ladainha. Ninguém está comendo isso. Só os mais fanatizados ali do PT, da esquerda, ou aqueles que lucram com esse desgoverno que está aí, é que vão defender, é que vão dizer é isso mesmo. Tem uma frase que eu costumo usar sempre, que diz o seguinte, essa frase é de minha autoria. Desde quando existe diabo, o ser humano nunca mais teve culpa do pecado. Eu usava isso em minhas ministrações na igreja. Por quê? Porque, eu fui tentado pelo demônio. O demônio me tentou. Não, a gente tem que assumir responsabilidade pelos nossos atos, pelo que somos. Fatores externos podem contribuir? Podem, mas a decisão continua sendo sua. Logo, a responsabilidade dos atos é exclusivamente sua. A esquerda, de um modo geral, não consegue assumir as competências, a responsabilidade dos seus próprios atos. E desde quando surgiu o nome Bolsonaro, eles deixam aqui, como uma cartinha na manga, qualquer coisa, quando eles são colocados contra a parede, e o Bolsonaro. Mas no tempo do Bolsonaro teve isso. Você vê aí que a Maria do Rosário, ela tá dizendo, foi avisado que ia ter essa gente, que essa catástrofe climática ia acontecer. Isso foi avisado no governo Dilma. A Dilma cagou e andou para um estudo de 2015, alertando sobre uma tragédia climática terrível que estava para vir ali no Rio Grande do Sul e em outros lugares do país. A Dilma cagou e andou. A Dilma tirou o investimento desse estudo e todo mundo agora vem dizer que é o Bolsonaro. Bolsonaro não é mais... Primeiro que Bolsonaro não é mais presidente. É sobre isso aqui que eu tô falando, gente. Dilma engavetou estudo milionário que previa enchentes no Sul. Relatório Brasil 2040 previa elevação do nível do mar, mortes por onda de calor, colapso de hidrelétricas, falta d'água no Sudeste, piora das secas no Nordeste e o aumento das chuvas no Sul. Em vez de ser utilizado para minimizar os impactos negativos das mudanças climáticas, o estudo foi engavetado pelo próprio governo Dilma. E aí, qual vai ser o argumento de vocês? Vocês vão ficar dando piti aí igual o Haddad, igual o Pimenta, igual o cara do Meteoro Brasil agora? Vão ficar dando piti? Vai fingir que isso não aconteceu? Gente, o vídeo tá muito longo, eu ia falar disso aqui com vocês, que em 2020, Manuela Dávila avisou, quando era candidata à prefeitura ali de Porto Alegre e tal, que a galera tá politizando isso aí, fazendo palco político em cima disso aí, mas o vídeo tá muito longo, eu vou deixar pra falar sobre isso no próximo vídeo, tá bom? Só oração, né, gente? Só muita oração. O negócio tá feio, tá tenso. Mas eu quero saber sua opinião sobre isso aí nos comentários, tá? Novo por aqui, seja muito bem-vindo, achou o conteúdo relevante, gostou, quer acompanhar mais, se inscreve, ativa o sino, tá? Meu muito obrigado pela audiência de vocês, de coração mesmo, gente. Olha, vocês são demais, vocês têm me gerado uma alegria que não tem palavras para descrever. Em nome da minha família, em nome de tudo aquilo que eu acredito ser a verdade, ser o melhor, eu quero muito agradecer vocês. Obrigado de coração, tá? Até o próximo encontro. Tchau!